Então agora, adeus ensino fundamental 1, olá ensino fundamental 2. Isso era uma coisa que eu amei mesmo, sabe? A gente não era mais chamada como quinto ano e na minha época não era só sexto ano, era ginásio. Tipo, ginásio, eu vim aqui. Aí eu falo assim, oi, eu tô aqui. Eu ficava muito feliz por conta que agora não era mais quinto ano. Eu também estava no sexto ano, né? Eu fiz 12. E agora não era mais criança, era pré-adolescente, sabe? Então eu tava muito feliz, né? Mas eu assim tava muito feliz, mesmo que na verdade eu não podia fazer nada que com 11 anos não faria. Mas assim eu tava muito feliz. Então, o sexto ano foi maravilhoso por conta que eu estudei na escola municipal Escola Municipal de Porto Seguro, mas é conhecida como Municipal do Centro. É a melhor escola na época, pública de Porto Seguro. Uma escola muito boa mesmo, é uma escola muito boa. Eu gosto muito dela, os professores são super capacitados. Nossa, é muito boa mesmo, sabe? Tem uma quadra, tem uma parte de teatro, tem uma biblioteca boa, com livros, muitos livros, sabe? A escola não tem esse negócio assim, não tem espaço, sabe? Tipo, tem muito espaço mesmo. No, só fica montada se você quiser, sabe? Tipo, tem muito espaço mesmo. Então, nessa escola, minha vontade de ler e tal só aumentou. E eu comecei a ler mesmo, mas de verdade. Eu comecei a competir com a minha amiga, Gabriele, que ela estava estudando lá, sobre quem lia mais livros. E isso eu fui lendo. Comecei a ler rápido. Eu todo dia pegava um livro, todo dia entregava um livro. Eu nunca ficava atrasando livro, nunca atrasei livro. Se eu fosse ficar mais tempo com o livro, a biblioteca pedia mais tempo. Eu amava mesmo ler livros. Eu amo ler livros, só que eu amava muito, muito mesmo. Então, eu li, eu acho que 56 livros daquele ano. Foi 56 livros. Eu lembro até hoje que minha página no livro era 56 também. 56, da minha colega era 57. O primeiro livro que eu li na biblioteca foi Nicolau. Nicolau. Eu não lembro direito qual era o nome do livro, só sei que era. Acho que era alguma coisa de bicicleta. Era muito legal esse livro, virou um filme. E eu recomendo pra vocês, super recomendo. Foi muito maravilhoso aquele ano. Eu lembro que naquele ano eu tirei 10 em matemática e naquele ano eu também tirei 10 em história. Eu tirei 10 em artes, 10 em história e 10 em artes. Quase tirei 10 em geografia, mas não sei porque a professora não me deu 10, mas eu não ganhei 10. Eu tirei 10 em história bom durante o dia de uma matéria. Eu fiquei ótima na história de uma unidade para outra. E na terceira unidade foi horrível por conta que eu tirei 6,2 e a média na escola era 6. Então, ou seja, eu passei arrastada mesmo. Quase eu perdi, assim. E eu estudei a matéria errada pra prova. Eu estudei a matéria errada. Eu não sabia que tinha prova e ainda estudei a matéria errada. Eu esqueci, eu acho. E quando chegou na prova, a minha sala tava bagunçando e a professora diminuiu os pontos de 2 pontos que a prova valia para 1. E aí foi a derrota mesmo, sabe? Foi horrível aquela nota que eu tirei. E naquela época, e naquele dia, eu acho que eu perdi o teste também, eu não sei. Então a prova ficou valendo 2 pra mim, no caso. Eu tirei só 2 décimos. Foi horrível. Então, na quarta unidade, pra poder superar aquilo, né? Eu estudei que nem doida, eu lembro até o tema até hoje, eram os persas, os incas e os fenícios. Eu estudei esses povos de uma maneira que eu decorei tudo o que estava no livro sobre eles. É um texto desse tamanho aqui. Cada grupo tinha uns textos enormes. Eu decorei sobre eles. Eu fiz um resumo, decorei. E eu cheguei lá e eu botei tudo que estava na minha mente naquela prova. E eu tirei 10. E fiquei tão feliz que eu tirei 10 que eu contava pra todo mundo que eu tirava 10. Só que, tipo assim, como não é matemática e tal, né? Ninguém dava importância, né? Também. Mas eu tirei 10 na terceira unidade em matemática e 10 na quarta em história. Eu tirei algum 10 em arte, eu não lembro por conta que eu não lembro.
não lembro. Então, agora 7º ano. 7º ano eu estudei de manhã. Na verdade, no 6º eu queria estudar de manhã, mas eu não estudei, fiquei de tarde. Eu estava no 7º de manhã. A escola é muito boa, mas ela tá completamente outra de manhã. Era outras regras, era uma ficha de editoria diferente, uma coordenação diferente, secretaria diferente. Era tudo diferente, porteiros diferentes. Nossa, parecia que era outra escola, as regras eram diferentes. Tipo, de tarde pra gente pegar lanche, a gente fazia fila. De manhã não, era todo mundo, cada um por si, sabe? Tipo, eu de tarde eu podia ir pra biblioteca a hora que eu quisesse, sabe? De manhã não. De tarde eu podia ficar em vários lugares na escola a hora que eu quisesse, depois da aula, e de manhã não podia. Não podia muita coisa de manhã. Então, foi chato no começo. No começo. E a Gabriela, ela passou pra de manhã, só que ela ficou em outra sala. Eu não consegui ficar na mesma sala que ela. Por conta que ela conseguiu a vaga de manhã. Eu não consegui a vaga de manhã. Eu tive que ser um encaixe, então eu fiquei na sala diferente da dela. Eu tava arrasada. Não conhecia ninguém de manhã, ninguém, a não ser ela. Ela tava em outra sala, ela conhecia outras pessoas. E aí, eu queria passar pra tarde. Eu chorei muito em me passar de tarde. Muito, 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 muito. E só conseguiria passar de tarde só no metade do ano, depois do recesso, porque tem gente que sai da escola depois do recesso. Então, pra minha sorte, o que eu achava que era azar pra mim naquela época, né? Eu tive que esperar esse tempo na escola, mas pra sorte, eu conheci 6 amigos muito legais mesmo. A minha sala podia ser a pior da escola, mas eu não queria ser daquela sala. Sabe, eu queria que minha sala fosse diferente, mas tipo, eu não queria passar pra outra sala, eu não queria mais passar pra de tarde. Quando chegou julho, eu não queria mais passar pra de tarde. Eu queria ficar ali por conta que os professores eram maravilhosos, meus colegas, meus amigos eram maravilhosos. Tinha gente chata, sempre tem gente chata, mas eu não queria mais mudar. Não queria mesmo. Então, eu fiquei. Foi muito legal aquele ano mesmo, sabe? Mesmo com muitas perturbações de colegas, foi muito legal aquele ano. E lá vamos nós, 8º ano. 8º ano, eu estudei na mesma escola e no mesmo turno de manhã. Praticamente todo mundo da minha sala do 7º estava comigo no 8º. No 8º ano foi muito legal, tinha professores diferentes, nem todos os professores eram diferentes, mas tinha professores diferentes. Eu lembro que tinha professora de português, eu não gostava dela um pouco por conta que uma vez, eu sempre fazia isso, quando eu esqueci de fazer alguma atividade, eu fazia na porta da escola antes de entrar. Tipo, eu chegava da escola um pouco mais cedo, mais 30 minutos mais cedo, e fazia atividade. Só que os professores me viam e não falavam nada. Essa professora passou e reclamou comigo. Então eu fiquei com muita raiva dela, na verdade, muita raiva mesmo. Só que isso tudo foi resolvido quando eu tirei a maior nota da turma e eu ganhei a caixa de bombom dela. E aí eu não fiquei mais com raiva dela. Disse que a professora não precisa ficar com raiva de você. Você é uma professora maravilhosa, muito, muito mesmo. Sabe? Foi uma bobona ter ficado com raiva de você. Você tá fazendo só o seu trabalho mesmo. De fazer atividade antes, no mesmo dia, assim, na hora de entregar. Antes da aula de entregar. Não sai certo mesmo. E nesse mesmo ano tinha a professora que eu ouvia muito falar dela, que ela era muito rigorosa, que ela era muito chata, que horrível, sabe? Eu não sei porquê, mas. Então, Silvana, professora de ciências. Essa professora é maravilhosa. Meu Deus, eu nunca aprendi ciência de uma maneira assim. Ela passava matéria quase toda oralmente, sabe? Toda coisa, quase toda oral, sabe? Só conversando com a gente de boa, assim. Ela andava pela sala todinha, acho que era 4 de 5 fileiras, ela passava todas as fileiras, conversando, falando, respondia dúvidas. Era muito bom. Nossa, eu aprendi a matéria super bem com ela. Meu Deus, ciências era muito legal. No dia 17 de julho, então recesso em Porto Seguro, e eu tive que vir para Ilhéus. Eu não queria vir para Ilhéus, mas eu tive que vir para Ilhéus. Ilhéus foi uma experiência meio ruim mesmo. Eu criei muita expectativa para pouca realidade na escola.
Cheguei, a escola era pequena, muito pequena, não tinha como estar indo pra escola, por conta que ia ser a única escola perto aqui dos que podia levar de escolar. E eu tinha que ir só, né? Ai, confesso que eu achei muito diferente, não tinha atividade todo dia pra casa. Pra mim foi ruim um pouco por conta que, sei lá, eles estavam atrasados em relação à minha escola que eu estudava, então o que eles estavam aprendendo eu já tinha aprendido. Era muita bagunça. Eu tive problema na escola também, nesse mesmo ano, com o professor e alguns alunos. E foi horrível, inferno aquele ano mesmo. Foi horrível, muito horrível. Nossa, odiei aquele ano naquela escola. Aquele tempo naquela escola. Foi muito ruim. Só queria férias logo, só férias, só férias. No último dia eu nem teve uma festinha pra escola, nem fui, por conta que eu só queria férias naquela escola mesmo, de verdade. Eu não comprei uniforme naquele ano, por conta que eu cheguei em julho e o uniforme para comprar só chegou em agosto. E eu tive alguns desencontros com o diretor que vendia o uniforme. E o uniforme só veio para comprar de novo em novembro. E aí, comprar o uniforme para usar só dezembro, um pouquinho de dezembro, eu não comprei. Então eu ia pra escola com a blusa branca. Eu tinha as duas blusas brancas e ia pra escola com a blusa branca. Então agora o nono. Vamos lá no ano. Ai, quase acabou. Ai, que triste, no ano já, né? Nono ano. E eu ainda tava nessa escola. Nessa escola, pra minha sorte, saíram alguns professores, né? Os professores antigos, não tão antigos, mas saíram alguns professores e entraram muitos professores novos. Muitos de verdade. Então, um de história, muito bom esse professor. Nossa, eu amo esse professor, ele é muito bom. Eu não gostava de história antes e, tipo assim, meio que eu comecei a olhar a história com outros olhos na matéria dele, sabe? Eu comecei a estudar história por livre e espontânea vontade, coisa que eu não fazia. E, de verdade, eu amo história hoje em dia por conta desse professor. De verdade mesmo. Suelen, eu amo muito ela. Nossa, aquela professora era muito boa, viu? Eu já tava já achando que nunca mais ia ter professor bom no ensino fundamental 2. Mas ela chegou pra poder. Pá. Quer dizer, não que os professores antes não tenham sido bons. Só que depois que eu cheguei em Ilhéus, eu achava que não ia ter mais professores bons. Não que não fosse os professores que estivessem aqui, mas. E professor de inglês no oitavo ano aqui. Deixava a desejar. Eu não dava aula direito, ela não dava aula direito. Então, mesmo assim, eu não gostava dessa escola. Eu estudando lá e tal, não gostava. Eu comprei este uniforme aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Vou mostrar uma foto. E uma coisa legal que eu tinha até esquecido de anotar pra eu poder falar. Na escola aqui, tinha uma tradição que não tinha sido nunca quebrada, que é de todo ano ter o nome de todo mundo atrás na camisa. Só que como eu tinha tido problema com os professores, algum professor e alguns alunos no ano passado, eu não queria o nome de ninguém na minha camisa, não sei a minha. Não queria, sabe? Não queria mesmo. Eu não queria ter que olhar toda vez que a minha camisa no ano, lembrar aqueles momentos horríveis que eu passei naquela escola. Então, eu lutei junto com umas colegas da minha sala, que eram muito legais, sabe? Pra gente poder não ter nome de todo mundo na nossa camisa. Então, a nossa camisa só tinha o nosso nome atrás. E uma frase. A professora que tava fazendo isso, ela falou assim, olha, tem outras pessoas também mandando frase. Então, eu mandei muita frase pra ela. Eu queria a frase, o mundo nos forma para formarmos o mundo. Só que eu mandei tantas frases e houve uma votação de professores e ficou essa daqui. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Eu amei essa frase, sabe? Eu queria outra, mas essa daqui também é muito boa. Muito boa mesmo. Então, no dia, comecei a estudar em Itabuna, em um outro bairro que eu não conhecia, numa escola diferente. Não tinha uniforme de nono lá, mas mesmo assim, eu amei o uniforme. O uniforme era este aqui, Colégio Municipal Flávio Simões Costa. Flávio José Simões Costa.
Esse uniforme realmente, gente, eu amo ver amarelo, sabe? Eu não tenho tanta preferência como antigamente, mas eu amo amarelo. Nessa escola eu conheci pessoas maravilhosas, professores maravilhosos, a escola era muito legal, eu era muito feliz naquela escola, eu amava aquela escola de verdade. Nossa, é muito legal. E eu que tinha morrido em 2018, toda animada, ressurgiu assim, super zoeira, sabe? Eu era muito zoeira, sabe? Muito de verdade. E como o Itabuna estava atrasado em relação ao Ilhéus, eu já cheguei já sabendo toda a matéria que eles estavam passando. Então eu saí de lá e eles iam começar a passar uma matéria nova que eu não sabia. Então, eu tive que voltar em novembro, de novo, pra Ilhéus. Eu tava em Itabuna e vim pra Ilhéus. Eu vim pra Ilhéus e dia 27 de novembro eu voltei e eu comecei a estudar de novo. O bom mesmo, sabe? Foi que todo ano tem uma festa no final do ano, e se eu continuasse em Itabuna, não ia ter festa, mas ia pro clube. E também é clube, né? Mas, né? Também queria ter ido na de Itabuna. Mas eu cheguei, tava no finalzinho mesmo, estudei que nem doida pra poder conseguir a minha nota do terceiro, por conta que a nota do terceiro tava acabando, mas eu consegui. A nota eu consegui passar, finalmente, graças a Deus consegui passar. E eu fui pra festinha também, na piscina, super arrasando com um biquíni que minha mãe fez. De crochê, muito lindo mesmo. E isso, meu nono ano foi muito bagunçado, assim. Bagunçado não, foi muito bom. Tiveram mudanças na minha vida, mas essas mudanças foram necessárias na minha vida escolar, na minha vida social, familiar também, para que eu tornasse quem eu sou agora e quem eu vou me tornar quando eu estiver mais velha. É isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui o vídeo. Espero que tenham gostado. Comente embaixo sobre como foi essa vida escolar, sobre as suas prestações e tal. Como é que foi essa vida escolar? Foi boa, ruim? Foi mais ou menos como a minha, eu mudava de escola sempre. Teve uma escola que eu não citei, que foi o segundo ano, eu fiquei uns 2 meses nessa escola e eu não me enturmei. Graças a Deus eu me mudei de novo de casa, eu mudava igual cigano, então eu amava mudanças. Então eu fui pra a escola que eu falei que eu fui, a grupo escola. Pra lá eu encontrei amigos e tal, e foi muito legal. É isso, gente, tchau. Te amo vocês.